Podemos. Ah, tá. Tá certo. Obrigado. Glória a Deus. Tá todo mundo bem? Glória a Deus. Mais ou menos. Mais ou menos. Estou uma tosse ainda aqui, né? Me perturbando. Mas com o Senhor tudo vai bem, né? Livro de Amós, do Velho Testamento, capítulo 3, versículo 8. Prometo que serei breve. Quem tiver compromisso para as 11 horas, faz favor, já cancela. Já cancela. O irmão da Miriam. Obrigado. Eu esqueci de avisar qual que era o capítulo, mas vocês estão de parabéns. Aleluia. Amós, capítulo 3, versículo 8. Aqui. Quem já achou, ajuda quem não está achando. Tá? Amém? Amém. Então vamos lá. Ora, o leão rugiu. Quem não temerá? Yahvé Adonai, o Deus soberano, falou. Quem não profetizará as suas palavras? Se Deus falou, quem é que não vai repetir aquilo que o Senhor falou? Você vai se calar? Essa é a pergunta. Você que é o profeta do Senhor, vai engolir as palavras do Senhor? Amém? Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Consagre esse momento ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Pai. Te pedimos permissão, ó Deus, para falarmos de Ti. Falarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor, ó, tem reservado para nós. Que o meu coração, ó Pai, e a minha carne se calem. Que eu não venha falar de mim, ó Deus, mas que eu venha produzir aquilo que o Senhor tem derramado do céu sobre as nossas vidas. Que eu não venha falar, ó Deus, aquilo que eu quero, mas sim que o Senhor quer para a vida dos meus irmãos e para a minha. Em nome de Jesus eu te agradeço, ó Pai, e consagro a Ti este momento, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O livro de Amós, ele é um livro de repreensão. É um livro de repreensão. Presbítero, mas repreensão de novo. A Bíblia diz que o Senhor repreende e castiga todos aqueles que Ele ama. E aquele que despreza a correção, ele é filho de Satanás, porque ele é rebelde. Mas tem um detalhe muito peculiar no livro de Amós. O livro de Amós começa no primeiro capítulo advertindo não ao povo de Israel. O livro de Amós começa no seu primeiro capítulo advertindo os povos de fora. Advertindo os povos até mesmo com o extermínio de algumas nações. Por conta do pecado, da iniquidade, da injustiça cometida por esses povos. Esses povos, eles se contaminavam de uma forma tão grotesca, tão absurda, que a maldade contida nesses lugares chegava às narinas do Senhor como algo assim que fedia.
E o Senhor se incomodava com isso. Então o Senhor falou: ó, Damasco, Síria, Gileade, eu vou exterminar vocês. Eu vou tirar vocês do mapa. Vou riscar vocês da existência. Esse mesmo Deus que as igrejas, essas igrejinhas cult por aí, prega que é só amor. É o mesmo que eu estou falando aí. É o mesmo. Deus, quando Ele se ira, Ele extermina. Amém? Amém. Hoje, no tempo em que nós vivemos, isso só não acontece, sabe por quê? Por causa da graça. Porque estamos no tempo da graça. Mas naquele período, esses povos, eles foram tão vils, mas tão vils, que a violência cometida por eles subia ao trono do Senhor. E isso fazia com que o Senhor se revoltasse, se irasse contra eles. A iniquidade imperava entre esses povos. Esses povos, eles, entre si, eles escravizavam cidades vizinhas e mantinham essas cidades escravas, vendendo e comprando escravos. Para quem pensa que a escravidão é só parte dos negros, não, a escravidão é antiga. É uma violência cometida desde a antiguidade. Mas não era só isso. Não era só comprar e vender escravos. Gileade era uma cidade tão violenta, que para manter uma cidade escrava, um outro país escravo, ela pegava e matava as crianças no ventre das mães. Coisas que nós vemos nos dias de hoje. A iniquidade cometida naquele período antigo é a mesma cometida nos dias de hoje, porém com um retoque de modernidade. Gileade pegava, invadia o país, pegava as mulheres grávidas, cortava o ventre dessas mulheres, retirava as crianças dessas mulheres e oferecia em holocausto. É princípio do aborto, né? O aborto não é assim? Se retira de dentro da criança, de dentro da mãe, às vezes até uma criança mesmo, de dentro da mãe à força, violentamente. Hoje com outros nomes, né? Em nome da saúde da mulher. Saúde da mulher, né? E a saúde do feto. Desse ser que está dentro da sua barriga. Como é que fica? Como é que fica? Então Gileade cometia essa atrocidade. Gileade ia, tirava do ventre das mães as crianças, sabe para quê? Para manter o controle dos mais fortes e mantê-los escravizados. Manter o controle de natalidade daquela região, para que aquela região continuasse por muito tempo escrava do seu Senhor. Uma criança representa futuro. Uma criança representa esperança. Quando eu mato uma criança, eu estou tirando de um povo ou de uma família a esperança de futuro, a esperança de crescimento familiar. Ou alguém aqui tem coragem de me dizer que um pai, ele não se vira nos 30, quando ele olha para o lado e fala, opa, está quase sem alguma coisa.
Está sem roupa? Está sem comida? Ou quer um brinquedo novo? Tá vendo? Isso se chama esperança de crescimento. Porque você vai ter que crescer, irmãos. Você vai ter que ser um leão. Vai ter que rugir bem alto para poder arrumar dinheiro para manter a sua família. É ou não é? Para manter a sua casa. E quando eu tiro essa esperança, as pessoas ficam vazias, fáceis de controlar. Fáceis de controlar. Então Gileade fazia isso. Gileade tinha essa prática. Praticava essa atrocidade. E o Senhor então começou a se irar com as cidades, com os países vizinhos a Israel. Falou, não é possível. Não é possível. Eu vou exterminar com esse povo. Outro detalhe do livro de Amós é que Amós está pregando 2 anos antes do exílio, do período de 70 anos de exílio. Amós ele está às portas da chegada de Babilônia. Nesse período de 2 anos, Babilônia ainda não é uma potência militar, mas é um leãozinho que está em fase de crescimento. Para quem já assistiu o filme do leão lá, vê que o leão, quando ele está crescendo, ele nasce uma jubinha aqui, aí vai, até que fica frondosa, e fica... Há umas irmãs que levantam de manhã, de vez em quando também, levanta assim, cabelo, ó, desse tamanho. Glória a Deus. Aleluia. Porém, Babilônia ainda não era uma potência. Mas o Senhor já estava dizendo, eu vou exterminar vocês. Eu vou exterminar vocês. Toda essa violência, toda essa injustiça vai acabar. Como na arca, os povos olhavam e falavam para Amós, você está ficando louco, você é doido, eu nem sirvo esse Deus que você está falando aí, não sirvo, sei nem quem é. Ó, eu tenho outros tantos mil deuses aqui na minha cidade, muito mais poderosos que o seu, muito mais poderosos que o seu. Aqui no capítulo 1, achei que eu sou um óculos, minha gente, calma aí. No capítulo 1, diz assim: portanto, atearei fogo aos muros de Rabá, e as chamas devorarão as fortalezas em meio aos brados de guerra, no dia da grande batalha, em meio aos fortes ventos, no dia da tempestade. E o seu rei será derrotado, e toda a sua corte cairá. Sabe por que o Senhor disse a Rabá que ela seria derrotada? Porque seria consumida na grande batalha? Porque Rabá tinha uma aliança com Israel, uma aliança de paz, uma aliança de troca de informações a respeito de agricultura, e havia uma participação também na cultura religiosa. Porém, Rabá se bandeou para o lado do mal. Rabá então começa a pecar contra o Senhor, e o Senhor não esquece as alianças que faz. Ele falou, vocês estão rejeitando a aliança que eu fiz com vocês? É isso mesmo? Então, pois bem, vou consumi-los. No dia da grande batalha, não vai sobrar pedra sobre pedra deste lugar.
Lembra que eu falei, pô, mas eu não sirvo ao Deus que você serve. Você é louco? Você é maluco? Você é tão maluquinho? Diz assim. Acabei de ver e já perdi o versículo, irmãos. Calma que eu estou chegando, tá? Versículo 14. Aleluia, glória a Deus. É esse aqui agora. Versículo 14 do capítulo 2 diz assim. Eu ainda vou entrar no capítulo 2, tá? É só para terminar o capítulo 1. Olha só. Para os espertinhos. Sendo assim, o mais esperto não escapará. Tampouco o forte conseguirá reunir as suas forças. E os guerreiros não lhe serão possível salvar a própria vida. O arqueiro não manterá a sua posição, e o que corre não se livrará. O cavaleiro não poderá salvar a si mesmo naquele terrível dia, mas o corajoso entre os valentes fugirá completamente despido, nu. Aquele que se revestia de toda a couraça da injustiça, porque a injustiça é uma capa. É uma capa. Nós vemos nos dias de hoje a justiça imperando em nosso país, a injustiça imperando em todas as áreas, em todas as áreas. E às vezes eu vejo pessoas de dentro da igreja, pessoas cristãs, né? Os crentes nominal, dizendo, será que Deus não está vendo uma coisa dessa? Será que Deus não está percebendo essa maldade toda crescendo no mundo? Essa injustiça? Primeiro de tudo, a pergunta que devemos fazer a essas pessoas, quem é você para questionar a Deus? Quem você acha que é para questionar ao Deus a qual você serve? Se ele mesmo disse que não livrará nem o esperto, nem o valente, nem o guerreiro, nem o arqueiro, nem o cavaleiro, ele vai livrar você, que malemare, o que tem é muita religiosidade no bolso ou no coração. Você acha mesmo? Astuto você. Ardiloso. Ardiloso. Veste uma roupinha de crente no domingo. Canta 2, 3 louvorzinhos. Sacode o esqueletinho na hora do louvor. E acha que é o suprassumo do negócio. Eu não estou aqui para te humilhar, estou aqui para te abrir os teus olhos. Abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, não afaste da tua boca. Foi só para Josué isso. Para nós não serve. Para nós não dá. A pessoa tem tanta coisa para falar, futebol, novela, Instagram, isso e aquilo, TikTok e tal coisa. A irmã aqui tem muitos assuntos a respeito do hospital que ela trabalha. Tá, as irmãs aqui no louvor quase não conseguem louvar, que era tanto assunto, pastor, você não sabe. Fala, mas glória a Deus, o louvor saiu e saiu bem saído mesmo. Foi caprichado. Mas fala. Mas engraçado. Você precisa parar para pensar. Será que nós não estamos nos comportando como essas cidades circunvizinhas? Essas cidades circunvizinhas representam os crentes de hoje em dia. Não os cristãos, mas os crentes. Que andam ao redor do assunto. Que andam ao redor do assunto. Que assunto? Qual é o assunto mais importante de um cristão? A palavra.
Estas cidades andavam ao redor da palavra. Quem é a palavra? O próprio Yahvé, o Senhor. Andavam ao redor, mas não criam, não obedeciam, não respeitavam. E a paciência do Senhor vai se esgotando, vai se esgotando, vai se esgotando. Não, mas Jesus Cristo está aí, ó. Misericórdias para nós. Vai testando a paciência. Irmã, a senhora teve quantos filhos? 4. Nessas 4 joias. Essas 4 joias, quando dos 15 anos para baixo eles gostavam de testar a paciência, e a senhora ia até que chegava uma hora, pau no gato. Ali gosta de testar minha paciência. Ali. Mas a minha paciência é curta. Graças a Deus. Curtíssima. Minha paciência é muito curta. Graças a Deus, muito curta. Mas, por incrível que pareça, Deus não é como nós. Deus é longânimo. Ou seja, Ele vai deixando. Eu vou dar corda para esse infeliz para ver até onde ele vai. Porque não é possível. Só que a paciência do Senhor também tem limites. Sabe vocês, irmãos, eu vou falar agora bem rasgado. Sabe esses crentes que gostam de falar que tudo é o diabo, tudo é espiritual, tudo... Não, irmãos, não é tudo espiritual, não é tudo é o diabo, não. É você que não obedece a palavra, é você que vive na periferia do assunto e acha que por isso o diabo está revoltado com você. Você não obedece a Deus, você não anda com Deus. Você rasga o seu ventre e tira a criança de lá de dentro para viver escravo, sabe de quem? De você mesmo, porque o seu pior demônio é você mesmo. É você mesmo. Você não consegue se livrar das mazelas que você carrega como se fosse uma criança gestada há 9 meses no seu ventre. Irmãos, não é por nada não. Se cercar aquela porta ali e colocar uma plaquinha hospício, olha o nível de loucura, insanidade das coisas que nós ouvimos da boca das pessoas dentro da igreja. É psiquiatria geral. Não é demônio não, cabeça. Não é demônio não, é a cabeça mesmo que está ruim, está podre. Se alimentou de tanta coisa que não presta aí no mundo e agora não consegue se livrar. Não consegue saber o que é Jesus, o que é genésio, o que é genérico, o que é verdadeiro. Psiquiatria geral. Só doido. Eu sou doido. Não, você não é doido por Jesus Cristo. Não é. Desculpa. Você não é. Doido por Jesus Cristo? Para com essa ilusão. Porque quando o carro aperta, às vezes a gente pensa em sair fora. Irmã, você passou por um câncer. Diz para mim se você não teve um momento de... Não vai dar. Acabou. Nós somos humanos. Nós somos seres humanos. Frustração é mato. Quem aqui nunca se frustrou? Pelo amor de Deus.
Pior que a frustração do homem é diferente da frustração da mulher. A gente tem que engolir o abacaxi e sair, cabeça erguida, que é para ninguém ver que você está chorando por dentro. Porque se toda hora você estiver chorando também, como diz o pastor, é um tio lá. Toda hora que olha, um negão desse tamanho, toda hora que olha para ele chorando. Peraí, meu irmão, vai devagar. Menos, arranje um pouquinho aí a porteira e bola para frente. Mas você vai se frustrar. Você vai sofrer. O que não pode é você se alimentar da comida que o mundo te oferece. E por incrível que pareça, a comida que o mundo oferece, ela tem a participação de Satanás, sabe na onde? Só lá no Éden. Porque o restante é maldade nossa. A Bíblia toda ela trata de maldade do coração do homem. A Bíblia fala que o coração é a sede de toda maldade. É lá que é maquinado os negocinhos. Não é no coração de Satanás. Ele plantou a maldade lá. Come aí, moçazinha. Vamos lá com o seu marido aqui, então. Mas tem o capítulo 2. Tem o capítulo 2 do livro de Amós, que tem outros, tá? Tem 8, se eu não me engano. Mas no capítulo 2, diz assim, bem no versículo 4. Assim declara Yahvé, pelas transgressões de Judá, assim e por mais 4 pecados, não cancelarei a punição que é devida, por terem rejeitado a Torá, a lei de Yahvé, o Senhor. Não obedeceram os seus decretos, mas deixaram iludir por imagens e objetos idólatras, repetindo o mesmo caminho de seus pais e de seus antepassados. Portanto, atearei fogo a Judá, e as chamas extinguirão as fortalezas e os palácios de Jerusalém. E assim afirma Yahvé: por transgressões de Israel e por mais uma transgressão, não susterei o castigo que lhes determinei, pois chegaram a vender o justo por prata e trocaram por um par de sandálias. Sabe o que Deus está dizendo aqui pela boca de Amós? Lembra que eu falei que os povos vizinhos, eles vendiam os seus como escravos? Pois bem, os beneditos saíam de dentro de Israel, iam para os vizinhos, se contaminavam com a cultura dos vizinhos e voltavam e praticavam as mesmas coisas dentro de Israel. O nome dos reis: Uzias e Jeroboão II. Jeroboão em Judá, Uzias em Israel, em Jerusalém. Eles praticavam as mesmas coisas. Eles vendiam o pobre para poder fazer barganha com os povos vizinhos, eu sou um país, o pastor é outro, eu vou vender um escravo para ele, para que nós mantenhamos uma aliança de paz. E eu não vendo. Toma aqui, pastor Jefferson, 10 escravos, e aí o pastor Jefferson em troca me dá mais 5, e vamos manter a paz. E nisso, essa troca de paz também era feita através da troca de religião. Jeroboão institui, ele extermina o culto a Deus. Ele extermina o culto a Deus. O culto no templo. E estabelece o culto com as sacerdotisas.
A palavra vai dizer mais à frente que, vamos lá. Aqui. Prestam culto diante de qualquer altar e se assentam sobre as roupas como penhor ilícito. Prestam cultos em qualquer altar. As sacerdotisas, elas prestavam culto sexual dentro do templo. Eles pegaram esse conhecimento e introduziram dentro de Israel. Deixa eu te falar uma coisa. As igrejas nos dias de hoje, elas estão indo lá fora trazer conhecimento para dentro da igreja. Não, porque sabe como é que é? Marketing e não sei o que lá, e não sei mais quanto, show de luzes, a parede preta, o ambiente, a pregação tem que ser mais harmoniosa, mais leve. O tom de voz do pregador não pode ser tipo do presbítero Henrique, que ele é chato pra caramba. Não, exclui o presbítero Henrique das pregações que a gente vai gravar aí no Instagram, porque é pesada as pregações. Literalmente. Literalmente. Entendeu? Por quê? Por quê? Porque o infeliz foi lá fora se alimentar e ele ouviu um desses enviados de Satanás dizendo que não, na minha rede, se você falar sobre racismo, se você falar sobre aborto, se você falar sobre X, sobre Y, sobre pecado, sobre inferno, cai na hora. Como é que é a palavra? É desmonetizado. Tem igreja preocupada com a monetização. Eu não estou falando de dinheiro um pouco não, tá, irmãos? Tem muita gente vivendo de monetização de internet. Não é 1, 2, 3, não. São várias pessoas. Tem nego que nunca nem estudou, não sabe nem falar. Você pode ver esses funkeiros aí. Tudo analfabeto, porém ganha um dinheiro miserável com esse negócio de internet. Está entendendo? Filtre aquilo que você traz para dentro da igreja. A igreja, ela tem que ser luz para o mundo e não o consumo do mundo. Glória a Deus, Jesus. Israel se contaminou de um jeito que as coisas que haviam lá fora começaram a entrar para dentro de Israel. Por quê? Porque as pessoas iam para fora e achavam prazeroso, achavam gostoso, é bonito. A paleta de cor da roupa que as meninas vão cantar aqui. Vai ter que ter na igreja agora. Tem uma igreja nova aí que faz essa palhaçada aí. Eu venho com a roupa que eu quiser. Se você não gostou, problema seu. Tô nem aí. Problema seu. Irmã, venha com a roupa que você quiser. Ô presbítero, estava lavando a roupa, caiu um negócio em cima lá, não deu para achar uma camisa nova. Só tinha essa camisa velha. Venha para a igreja do jeito que você quer. Aleluia, Jesus. Se alguém achou ruim, problema de quem achou ruim. Glória a Deus. Sirva ao Senhor. O mundo aí fora tem nos ensinado, certo? Tá certo que os homens gostam de nascer com isso já no espírito, na alma, né? Tem nos ensinado a não respeitar as nossas mulheres. Verdade, Jesus. Amém? É homem mandando a mulher ir para aquele lugar. Caçar coquinho onde você quiser. Desrespeitando, xingando. É só no coice. A mulher fala um A, ele fala B, C, D, F, G, H, I, J, I, é uma escrava.
É uma escrava dentro de casa. Na rua, o garanhão. Principalmente esses irmãos meio afeminados que fazem a sobrancelha. Na rua, rapaz. Você só não tem outra, irmãos. Você só não tem outra na rua porque, infelizmente, você não teve chance. Vai matar a mão da pastoreira. Você só não tem outra na rua porque você não teve chance. Porque às vezes você é feinho e tal, você é desarrumadinho assim, então não dá para arrumar outra. Mas que a vontade está lá dentro, fervendo dentro do coração. Que a vontade está lá crescendo dentro do coração. E o Senhor está só te olhando. Aí ele olha para Jesus Cristo, calma, Pai, calma, tenha paciência, eu morri na cruz por esse indivíduo aí. Obrigada, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Mas aquele povo ali não teve essa chance. Deus fala então através de Amós, fala, avisa todo o meu povo. Ele não escolheu nem Judá, nem Jerusalém. Ele falou? Todo o meu povo, grande e pequeno, rei, príncipes e sacerdotes, vocês vão sofrer. Jerusalém foi exterminada. Judá levada para o cativeiro. Nós lemos lá no capítulo 3 que o leão rugiu. Ali tem um detalhe muito sucinto, muito especial. Amós, ele era um pastor de ovelhas no deserto. E todo pastor de ovelha, aliás, todo pastor tem que saber isso. Quando o leão ruge, não há mais nada o que se fazer. Quando o leão ruge é porque o ataque já começou há tempos. Então as ovelhas já estão perdidas. É só se esconder e esperar terminar o ataque, o que sobrar se recolhe. O que sobrar você recolhe. Então Amós diz ao povo, escutou aí? O leão rugiu. O leão rugiu. Quando Amós disse que o leão rugiu, Deus estava paramentando a Babilônia para que ela se levantasse como potência militar para exterminar os povos vizinhos e escravizar Israel. Deixa eu te perguntar uma coisa, o florzinha do campo, lírio dos vales. Você vai esperar Deus levantar uma situação para te escravizar, para que você tome vergonha na cara? Não existe vergonha maior para um homem do que ter que recolher os cacos da sua alma. Não existe vergonha maior para um homem, preste bem atenção, do que ter que recolher os cacos, os frangalhos, os destroços daquilo que um dia representou a sua honra. Você vai esperar mesmo a mulher estranha entrar no seu casamento? Você vai esperar mesmo, irmã, o homem estranho entrar no seu casamento? Você vai esperar mesmo essa sua rebeldia com a palavra, irmã, a respeito da submissão no casamento, destruir o seu casamento? Irmão, você é o cabeça do negócio. Só que isso não quer dizer que você tem que pisar na sua esposa. Um croque de vez em quando, tudo bem, mas pisar não. Um croquinho, só um croquinho. Só? Tá ligado, hein, Caio? Já aprende. Amém?
Não é para bater em ninguém não, ó, pelo amor de Deus. Vai avisar que vai que o Kaique começa a praticar esse esporte aí. Amém? Não, irmãos. Nós às vezes recebemos notícias, eu falo nós, porque geralmente é o pastor que me traz essas notícias, de casais, para a gente orar. Porque eu não vou na sua casa te visitar não, irmão. Você quer oração? Vá dobrar o seu joelho, toma vergonha na tua cara. Vá dobrar o seu joelho, feche a porta do seu quarto, pratique o que a palavra diz e ore ao Senhor. Tenha intimidade você com o Senhor. Não fique esperando o pastor Jefferson, a pastora Jéssica, o pastor Henrique, o presbítero. Esquece. Esquece. Primeiro porque a Bíblia não me ensina a ter que estar ficando na casa de São Ninguém 24 horas orando pela sua vida. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que eu devo orar pelos meus irmãos. E onde você faz isso? Em casa. Vai lá, ora. Existem situações? Existem. Tem situações que não tem como você negar uma visita, negar um aconchego. Né? Ainda mais se o irmão não consegue se locomover. Se ele não consegue ajoelhar para poder orar, ele precisa de apoio. Mas tem gente que é sem vergonha, rapaz. Ele quer escorar nas suas costas, ficar feito um morceguinho, sabe? Com a boquinha fincada no seu pescoço aqui e sugando a sua oração. Ah, tá bom. Fique à vontade. Você vai morrer sozinho, seco. Porque se você não tem intimidade com o Pai, sabe o que vai acontecer com você? No último dia ele vai olhar para você e vai falar: você nem te conheço. Nem te conheço. Sei nem quem você é. Tem aqui no meu caderno aqui umas 3, 4 orações que você fez, boa, bonita oração. Mas só isso. Não foi oração de relacionamento, foi oração pedindo. Senhor, eu quero. Parece aquele passarinho que fica na beira dos campos de futebol. Quero. Mas mudança de vida? Nenhuma. Você quer pedir, irmãos? Peça. Não vou dizer para você que é errado, não é errado pedir. Mas a Bíblia não fala a respeito das coisas que você quer. Do carro novo, da casa nova, do marido novo, da mulher nova. Nada disso. A Bíblia trata a respeito de mudança de caráter. E era o que esse povo aqui não tinha. Um povo que tinha a presença de Deus dentro do templo, aonde o sacerdote ia e apresentava a expiação a respeito dos pecados. Esse povo não quis. Esse povo rejeitou. Nós, nos dias de hoje, estamos nos comportando como judeus, rejeitando o verbo vivo, rejeitando a palavra, por costumes que vêm de fora. Tem muito costume dentro da igreja, pastor, que é oriundo da igreja católica. Copinho com água, arroz ungida, o saquinho de sal, o lacinho. São oriundos da igreja católica, irmãos. Não tem referência nenhuma dentro da Bíblia. O lencinho ungido. O pastor vai vir vestido de saco. Vou pôr uma foto na frente da igreja, ele vestido de saco, ele e a pastora. Aqui jaz o poderoso, o reverendo servo de Deus. Costumes de fora. Está na hora de fazermos uma autoanálise à luz da Bíblia a respeito do que é que temos trazido de fora para dentro.
Será? Será que a gente está tão santo assim que a autoanálise é desnecessária? Essa semana eu escutei um crente nominal. Guarda essa palavra, minha irmã, crente nominal. Cristão é cristão, crente nominal é crente nominal. O crente nominal, perguntaram para ele: você é de direita ou de esquerda? Ele falou: eu sou de esquerda. De direita ou de esquerda? Né? Ideia, né? Campo das ideias. Aí ele falou: sou de esquerda. Ele falou: pô, mas é incoerente. Ele falou: então quer dizer que de dia você levanta a bandeira do aborto e à noite ora pela sua família, pela sua filha grávida, pela sua esposa grávida, para que ela tenha um parto maravilhoso. Coerência, né? Aí ele falou: e pior de tudo não é. Pior que de dia você vai lá na marcha da maconha para poder liberar as drogas e à noite está orando pelo viciado para que ele se livre das drogas. Como que é isso? Como que pode? É para ter motivo de oração. Para ter motivo de oração, só pode ser. Ainda tem uma classe de crente pior ainda. Tem o tal do crente invasor de terra. Crente de esquerda. Um crente que gosta de invadir terra alheia, propriedade dos outros. É crime, tá, irmãos? Se você é crente de esquerda, saiba que você não é cristão. Você nem na igreja você precisa vir, pode ficar em mundão mesmo. Você está comendo dos pratos de lá e de cá, de lá e de cá, e não sabe nem o que você está comendo. Se você é crente e defende o aborto, então nada é isso que você está fazendo. Que salada de fruta é essa que você está na sua cabeça? Por isso é que você é perturbado. Por isso é que você acha que é endemoniado, mas na verdade é perturbação aqui, ó, da sua cabeça. De tanta besteira que você come lá fora e acha que tem que introduzir aqui dentro. Aqui não. Não, se você é de esquerda e vir falar comigo, você pode saber que você vai arrumar um pé de confusão. Não é porrada não, tá, irmãos? Na Bíblia eu vou fazer você sair daqui chorando. Vou. Crente maconheiro. Oxê. Crente cheirador de carreira de cocaína. Irmãos, eu já tive envolvimento com drogas. Eu sei a desgraça que é isso. Eu ainda fui light. Eu tenho amigos que não estão mais no nosso meio por conta das drogas. Você acha que eu, com sã consciência, com 2 filhos, vou sair da minha casa para defender liberação de drogas? E depois eu subir aqui para poder pregar que Deus cura, Deus liberta. Se você tem alguém na sua casa viciado, levante as suas mãos agora e comece. Toma vergonha na tua cara, rapaz. Decida-se quem é que você serve. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Servir a Deus é negar essas coisas. Eu não estou pedindo para você se filiar a partido nenhum, a lado nenhum. Eu estou pedindo para você ter consciência das besteiras que são oferecidas lá fora e que você se alimenta. Tem irmãs que você chega para conversar, a novela das 2 horas da tarde até 9 horas da noite, ela sabe todos os capítulos. Os últimos lançamentos do K-pop, quem gosta dessas porcarias aí, do K-pop, os últimos lançamentos da moda, mas você chega para falar a respeito da palavra, essas pessoas são tão vazias, mas tão vazias, que eu evito até de falar. Irmã, sabe aquela pessoa que é a encruzilhada? Você olha assim e fala: pô, naquele canto ali eu não vou passar. Tem crente que é assim. Você tem que evitar. Porque você sabe que não vai valer a pena. Eu falei aqui na semana passada a respeito do significado das pérolas aos porcos. Todo o sofrimento que eu passei para poder aceitar que eu sou ruim
fez com que a areia que o Senhor depositou dentro dessa ostra fosse transformada em um processo e gerasse uma pérola, e gerasse algo que, né, fez sentido. Você acha que eu vou ficar gastando aquilo que o Senhor fez para mim com quem não quer nada? Pois, por incrível que pareça, as pessoas que não querem nada são as que têm destruído a igreja, porque elas constroem um evangelho dentro da igreja de acordo com aquilo que elas acham que é melhor para elas. Quantas pessoas nós vemos dentro da igreja levando o evangelho na barriga? E não é o evangelho de Cristo, não. Não é o evangelho de Cristo. Porque você olha para essas pessoas, elas continuam as mesmas de 10 anos atrás. Legal. 10 anos atrás você também é exageradinho, né? 1 ano atrás. Você encontra com a pessoa daqui 15 anos, e aí fulano, parece porteira de fazenda. Quem já foi em fazenda sabe o que é. Você abre, ela vem rangendo desde a abertura até encostar no cantinho. Uma ranja essa. Você não muda, irmão. Você não tem transformação. Você se ilude com coisas que são religião, idolatria. Mas com a palavra você não se relaciona. Com a palavra você não tem aquele fervor no coração. Quando a palavra vem descendo o cacete de cima para baixo, eu falo assim, para mim não. Não me serve. Não me serve. Eu tô fitness. Tô fitness na palavra. Tô alinhado. Amém? Tá? Tem certeza? Se eu perguntar aqui agora, se a pregação fosse num outro sentido, um sentido mais estrito da palavra, de prosperidade, é que não tem ninguém filmando daqui para lá. Amém? Mas daqui para lá, olhando daqui para lá, parece que vocês combinaram a afeição. Todo mundo com a mesma afeição. De preocupação. Não está errado, não. Tá? Não estou dizendo que está errado. Mas nós deveríamos nos alegrar mais quando o Senhor nos repreende. Glória a Deus, Jesus. Porque quando é dinheiro, quando é carro novo que está sendo oferecido por esses pastores e pregadores de doutrinas do inferno, todo mundo se arreganha. Como diz Zé Henrique, está tudo arreganhado aí, que alguma coisa errada está fazendo. Zé Henrique, esse Zé Henrique. Entendeu? A igreja tem que ser um pouco mais pulsante na hora da palavra. Irmãos, todas as vezes que eu subi aqui para pregar, eu não estou pregando para uma pessoa específica, tá? Mas a palavra que sai daqui é específica para você, independente da área que você tenha ou não na sua vida. Mas a palavra ela é específica. Se alimente da palavra como se você estivesse todo errado. Por mais que você ache que não. Para que a correção surta efeito na sua vida. Não cometa os mesmos erros de Israel. Amós não foi o único profeta que disse a respeito, que falou, que profetizou a respeito do exílio, do extermínio.
Foram vários profetas. Pedindo para que o povo se corrige, se alinha, larga a idolatria, larga as imagens, não cometa os mesmos erros que os seus pais e os seus antepassados. Para os desavisados, maldição hereditária não é espiritual, mas sim uma condição cultural. A criança, quando ela vê você pecando, quando ela vê você errando, quando ela vê você praticando algo ruim, ela observa e vai fazer o mesmo depois. Parece que não. Mas, lembra de Abraão? Ele não mentiu? O que ele fez? Falou que a mulher dele era sua irmã. O filho dele fez o quê? A mesma coisa. A Bíblia diz que era demônios? Não. Era cultural. Então meu pai fez, eu acho que vai caber aqui também no mesmo esquema. E Deus fala, quando tira o povo do Egito, que ele visita até a quarta, a quinta geração. Por quê? Porque a idolatria era ensinada de pai para filho. A maldade que eles aprenderam ali era ensinada de pai para filho. A prostituição cultural e corporal era ensinada de pai para filho. No Nordeste, até um tempo atrás, era muito comum o pai, quando o filho completava aí entre os seus 15, 18 anos, pegar o filho e levar para a zona de meretriz, para que ele se transformasse em homem. E isso era transferido de pai para filho. Por quê? Porque meu filho tem que ser homem. Amém? E pasme, por incrível que pareça, as nossas mazelas, os nossos traquejos com a palavra, ou a falta dele, são transferidos para os nossos filhos. Seu filho não estiver orando, seu filho não estiver lendo a palavra, seu filho não é repreendido dentro da palavra, quando você vai repreender ele, você primeiro inicia, ó, a palavra diz isso, isso e isso, e você está errando aqui. Não. Você faz como o mundo faz. É só taca. Pau. Mas não tem aquela chegada, sabe? Opa, ó. Aqui tá assim. Você vai tomar umas 2 bordoadas ainda, calma. Vai chegar na parte da bordoada que não pode passar. A Bíblia diz que a gente deve educar o filho com uma vara nas mãos. Mas primeiro a gente deve falar. Está escrito isso, isso e isso. Você está se comportando fora disso. Aqui, tome. Se apruma. Não é deixar fazer o que quer, não, viu? Não é deixar fazer o que quer. Vão crescer rebeldinho, brabinho. Não vão? Vai, não vai? Eu sei, eu tenho 2 lá que só Jesus na minha vida. Mas velho, eu não posso bater mais, porque é capaz dele vir pra cima e a pancada vai ser bonita. Já com 23 anos, um homão desse tamanho. Mas a pequena ainda a gente chega e tal. Mas o mais velho não, eu tenho que ter sabedoria. Como ele ainda está debaixo da minha asa, mesmo com 23 anos, eu te vem cá. A Bíblia fala isso. Então por que você está fazendo isso? E aí? E a pancada não tem que doer no rosto, a pancada tem que doer no coração. E se a pancada não tem doído no seu coração, é porque você é rebelde. Porque você é idólatra. Porque você se acha o certinho da história. A última bolacha do pacote. A última Coca-Cola aberta no deserto. Geladinha, hein? Nós temos mazelas. Nós somos
cheia de carrapichos. Quem aqui já viu um cachorro sair do meio da mata? Vem todo cheio de carrapicho, todo grudado, todo danado. E aí você tem que ir lá e limpar, e ir tirando. E o Senhor faz isso. Mas Ele só pode fazer isso com quem Ele tem intimidade. Porque se você é um cachorro, não estou dizendo, não estou, antes que alguém por presbítero me chame de cachorro. Se você é um cachorro selvagem, quem é que vai pôr a mão em você? Se você é selvagem ao ponto de não ter um dono, como é que o seu dono vai limpar você? Como é que ele vai chamar você pelo seu nome? Vai falar assim: Lucas, ei rapaz, passa pra cá. Senta aqui no cantinho da conversa que nós vamos bater um papo. Deixa eu tirar uns carrapichos aqui. E como é que o Senhor vai se relacionar com você se você não tem intimidade com Deus? Amós era um homem iletrado. Sabe o que é um homem iletrado? Um analfabeto. Pode ter certeza, irmãos. Pastor de ovelhas. Quem é que tinha tempo de estudar naquela época? Nem professor acho que tinha. Pastor de ovelhas. No tempo de descanso, ele meditava na palavra. E tinha comunhão com Deus. E cuidava das ovelhas. Quando ele ouviu o rugido do leão, ele sabia que já tinha perdido 2, 3, falava assim: já foi, acabou. Mas ele tinha tempo de ouvir o Senhor. Ele tinha tempo de ouvir a voz do Senhor audível em seus ouvidos. Quanto tempo faz que você não ouve mais a voz do Senhor? Quanto tempo faz que você não tem mais um tempo para poder, como diz o pastor Jefferson, já há muito tempo ele não fala, mas ele sempre fala, um tempo de qualidade com o Senhor. Sua vida é uma correria. Não vai para lá, não vem para cá. E saiba, irmãos, vai ter momentos na nossa vida que vai ser assim mesmo. Mas são os momentos de fidelidade e intimidade que vão te dar estrutura suficiente para suportar o tempo de dificuldade. Sem esse momento de contato com Deus e estruturação da sua vida, a dificuldade vai sucumbir você. Ela vai ser maior que o Deus a qual você serve. Nós chegamos em um momento na pizzaria no começo do ano. Eu falo, nós que lá somos 4 donos da pizzaria. Tem dono que não acaba mais aquilo ali. Tem gerente, subgerente, CEO, tem ali que você imaginar, tem lá dentro. E eu peguei e falei, Senhor, isso aqui vai fechar. Isso aqui vai fechar. E aquilo começou a tomar o meu tempo. O meu tempo de comunhão com Deus. Porque a cabeça começa a girar, e você é administrador, você tem que se virar nos 30 para poder comandar. E aquilo começou a tomar um tempo. E aí um dia eu peguei, sentado lá no computador, vendo as planilhas. Falei, meu Deus, eu estou endividado. Eu saí de uma situação em dezembro, eu falei até para o pastor Jefferson, saí de uma situação em dezembro em que estava tudo no azul. Quando vira o ano, que chega janeiro, a luz vermelha, ó, eu falei, meu Deus, desequilibrou tudo, o negócio acabou. Tá, eu falei, agora é fechar as portas e ir para casa chorar as pitangas. Aí eu falei, não, eu vou me acalmar. Primeiro de tudo, eu vou deixar isso aqui para lá. Deixei de lado. Fui para casa. Comecei a orar e pedir perdão ao Senhor pelo desespero. E aí eu sentei um dia, eu estou lá sentado, trabalhando, né, estruturando o lugar para poder continuar trabalhando. E aí vem um vídeo de um rapaz, um influenciador, tá?
eu sigo ele lá do Ceará, tem uma rede de mercados. E esse influenciador falou assim: olha, você tem boletos atrasados? Eu também tenho. Só que o que acontece? Negocie as suas dívidas. Entre em contato com todos os seus credores. Olha só o que o cara falou. Agora. E negocia para 10, 15, sei lá quantas vezes você quer negociar. Pague todos os seus credores. E continue trabalhando. Corte os gastos. E continue trabalhando. Compre só o necessário para manter aberto. E em pouco tempo você vai ver que as coisas vão mudar. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas já é a segunda vez que acontece isso comigo. A primeira foi no dia que eu decidi voltar para a igreja. Eu já contei isso aqui. E aí eu comecei então a fazer isso. Só que ao invés de só ligar para os credores, eu fui orar. Porque eu precisava ter comunhão com o Senhor. Aquilo afetou a minha estrutura. Comecei a ficar meio zureta das ideias. E pasmo, em menos de 6 meses, eu já tinha pago todas as dívidas, e não era pouco. Eu tinha uma dívida de mais ou menos 12 mil reais em boletos. E uma prestação de 17 mil reais de um empréstimo que eu havia feito para a reforma da parte externa e a compra de alguns maquinários para a pizzaria. Eu falei, eu não vou conseguir pagar isso. R$ 1.400 todo mês. Não vai dar. Não vai dar. Prestação de carro, prestação de moto, e isso e aquilo, graças a Deus, a prestação do carro e da moto nunca atrasou. Nunca. A única vez que atrasou foi porque eu apaguei a do mês 8, achando que era do mês 7, e aí inverti os pagamentos. Só isso. E aí eu peguei e falei, Senhor, eu vou colocar nas tuas mãos. Eu não vou fazer como os homens lá fora. Porque é muito comum, viu, Joyce? O dono de pizzaria, quando ele se aperta, ele ir no mundo do crime, comprar mercadoria roubada para poder colocar dentro da sua pizzaria. Eu tenho vários conhecidos que fazem isso. Aqui perto tem. Por isso que eu tirei o microfone. Tá certo? O cara rouba e vai lá, a mussarela custa R$35 o quilo, eu faço para você a 23. Isso é meu amigo. Chegado, família. Meu sangue. Vai lá, irmão. Se alia. Vai lá. Você está passando dificuldade na sua casa. Ó, tem uma cesta básica aí com o caminhão que tombou ali. Vai lá e compra a cesta básica roubada para dentro da sua casa. A carreta vai bastante óleo diesel, alho, né? Não sei, a sua não deve ir alho, mas deve só óleo diesel. Eu faço o seguinte, eu trago 200 litros de óleo diesel toda semana na porta da sua casa. Já nem no posto, do carro mesmo. E vai se contaminando de coisas lá fora. Irmã, você trabalha no hospital, passa na farmácia de vez em quando e pega uns remédios daqueles de alto custo e traz pra gente. Não sei, é quanto? É R$100 por 2 cartelas? Eu te dou R$100 por 3 cartelas. Você vai pegar lá mesmo? Tá? Dinheiro. E aí, quando foi ontem, a Bíblia diz no livro de Provérbios que quem pega emprestado, e pegar emprestado é em todos os sentidos, tá? É você se aliar ao mundo do crime, é você estar pegando emprestado, porque você está pegando e está se tornando escravo dele. Então você vai ter que pegar de novo. Você pega emprestado, você se torna escravo de quem te emprestou. Quem aqui já viveu no mundo do crime sabe que se você pega na mão do crime alguma coisa, você fica devendo um favor para ele.
Tá certo? E aí quando foi ontem, eu olhei no balanço do banco. Aí eu olhei assim e falei, nossa, cara. Aí ela falou, o que foi? Eu falei, rapaz, o empréstimo já está pago. Aí ela falou, o quê? Eu falei, o empréstimo de 17 mil lá que a gente estava pagando, já está pago. Está pago. Os boletos, já, faz tempo que eu paguei. Credor que, empresa que tinha cortado o crédito porque estava devendo, já está atrás, voltando já desde 2 meses atrás, pedindo para eu comprar novamente. Como eu já estou em outra situação, não preciso mais disso. Mas sabe por que isso, irmãos? Porque eu aprendi que eu não devo me aliar com o mundo. Eu não devo buscar lá fora aquilo que eu preciso. Eu não preciso me endividar pedindo emprestado para um, para outro, tendo o meu nome jogado na lama, para que um ou outro olhe para mim e fale, esse crente aí, isso é um caloteiro. Isso aí é um caloteiro. Sabe? Vou falar para a Sandra, a prioridade é pagar as parcelas dos boletos, mas a gente tem um funcionário aqui dentro que era um motoqueiro. Ele tem que estar em dia. Porque todo obreiro é digno do seu salário. O cara está ali trabalhando, não está? Ele tem que receber em dia. E ele sempre fala para mim, Gordão, como é que você consegue? Que eu vejo você envolto em números e farinha de trigo e um monte de coisa. E você vai. Chega no final no meu final da semana é segunda-feira, tá? Chega no final da semana, que é segunda-feira, você... Pá! Sabe, irmãos? Transformação consiste em você entender que você é ruim. Transformação consiste em entender que você no passado era uma pessoa caloteira, era uma pessoa que não inspirava confiança de ninguém. E você não tem que lutar contra as pessoas. A minha guerra não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra mim mesmo, porque sou eu que faço o mal para mim mesmo. Amém? Você tem que lutar contra você. Você tem que ter autocontrole. Se apresentar diante do Senhor e falar, Senhor, me ajuda a vencer a mim mesmo, porque a minha carne tem hora que ela faz o meu espírito sucumbir. A gente precisa deixar de pagar de super crente. Sabe, eu não sou um super crente não, irmãos. Tem dias que a bateria está ali, no vermelhinho já, já querendo apagar. Aí eu vou, vejo, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí a bateria dá uma carregadinha, que é a graça, né? Pela graça. E assim a gente vai. Mas enquanto você não reconhecer que você precisa do Senhor, guiando os teus passos para resolver toda e qualquer situação. Repita comigo. Toda e qualquer situação. Não vai, irmão. Não vai dar. Está endividado? Para quem é que você tem que falar? Papai. Está com problema de saúde? Tem um irmãozinho aqui, um jovenzinho que veio aqui uns tempos atrás com um problema seríssimo de saúde. Eu nunca vi aquele jovenzinho falando. E geralmente quem dá o testemunho dele é a esposa dele. E ele catou o microfone, falou a respeito. Aí passa, termina aqui de contar a história. Mas ele foi dobrar o joelho dele e orar ao Senhor. Eu creio que a esposa também, a filha, o genro, envolveu todo mundo no mesmo sentido.
O crente galinheiro, sabe qual é o crente galinheiro? Quando acontece uma situação, é aquele barulho, aquela risada. Parece um galinheiro. Quem já foi no galinheiro sabe como que é. É uma zoada. Ninguém sabe quem é que está piando, mas é um barulho danado. Que aquieta. Põe um silêncio no seu coração e vai orar ao Senhor. Deixa de tanto barulho. Deixa de tanto barulho. Vai buscar ter intimidade com o Senhor. Irmãos, é tão sério isso, que Jesus Cristo, nos últimos momentos da vida dele, antes da crucificação, o que ele faz? Vai orar acompanhado? Não, fica aí, vocês ficam aí. Fica aqui embaixo aí, monta uma guarda aí, vai uma vigília aqui embaixo aqui, e eu vou orar. Não, você só sabe orar se for em bando, parece passarinho. Parece pombo. Só vive em bando. Você só faz se estiver junto do bolo, que é para alguém ver o que você está fazendo. É? Eu não quero saber se você ora, irmão. Eu não quero. Porque olhando para você, eu já vejo que você é uma mulher de oração. Com defeitos, dificuldades. A irmã me deu um tapa na última vez que veio aqui. A irmã não faz nem ideia de olhar para a irmã e falar: meu Deus, uma mulher tão forte dessa. E tem um sentimento desse que ela luta para poder se sentir cada vez mais amada. E quem olha para ela e fala assim: essa mulher, meu Deus do céu, isso é uma parede de mármore, não tem quem derrube isso aí, não. Mas tem sentimento. E por incrível que pareça, às vezes o sentimento é a pior arma contra nós mesmos. Para você que já foi abusada sexualmente, para você que já foi abusada moralmente, eu acho que não tem um pior que o outro, mas os dois são pegados. Saiba que só você mesmo vai conseguir se libertar disso. Não vai ser o pastor Jefferson que vai livrar você desse sentimento. Não vai ser as conversas com a pastora Jéssica que vai te livrar. Vai ser o seu joelho no chão, com intimidade com Jesus Cristo, que vai livrar você desse sentimento. E eu estou falando isso porque tem mais mulheres aqui. Nós, homens, cada um de nós carregamos alguma coisa do passado que toda vez que lembra, dói. Lembra, fala: eu lembrei disso de novo, não sei para quê, cara. Mas saiba que o Senhor vai permitir que você lembre. Que é para mostrar de onde você veio. Não é para te envergonhar. É para você ter certeza que da onde você veio você não pode voltar. Não volte para trás. Não volte às práticas do passado. Se você era um consumidor de pornografia, não consuma mais. Lute contra isso. É um vício. A pornografia é considerada pela ciência igual ao vício das drogas. Porque ela produz no homem uma reação química que todas as vezes que ele sente essa sensação, essa reação química aparece. Cabe a você lutar contra ele. Quem aqui já se livrou do cigarro? Fumava? Rapaz! Essa semana na pizzaria o cara foi tremendo. Eu pensei que era cachaça. Falei: não vendo cachaça. Ele: não, cara, eu quero um cigarro. Eu tô doido para fumar. Tremendo. Minha abstinência mesmo. É um vício.
Mas cabe a você lutar contra isso. Cabe a você lutar com os costumes do passado. Lute. Guerreie. Mas com armas espirituais. Qual é a arma? Joelho no chão e oração. Eu não vou dar uma fórmula aqui para você orar 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, 5 vezes ao dia. Tenha você comunhão com Deus em todos os momentos. Ande em espírito de oração. Sabe o que é andar em espírito de oração? Em todos os momentos, lembre de Deus a qual você serve. Converse com Ele. Está no carro dirigindo? Pode. Só não desperceba para não bater no da frente. E nem fechar o motoqueiro. Está na empresa costurando, Rosana. Só não dorme na máquina. Dá uma olhadinha. Ah, Senhor. Está lavando a louça em casa, irmã? Para o Senhor. A irmã está lá cuidando daquela joia. Olha o Senhor. Amém? Sejamos cristãos e não crentes nominais. Crente de IBGE tem um bocado por aí. Dá uma laia aí que você nem imagina. Amém? Vamos adorar o Senhor. Orando. Pastor? O pastor já não vai sair mais.